que é perseverança? Esse é um princípio que as Escrituras Sagradas nos apresentam. E hoje nós vamos pensar e conversar um pouco sobre esse assunto. Mas antes, eu quero poder orar com você, orar por você. Feche os seus olhos, chame aí o seu familiar, o seu filho, a sua esposa, marido. Chame quem está junto com você na sua casa para poder passar esse tempo junto em oração. Eu vou estar orando, você também aí na sua casa, onde você se encontra, você vai estar fazendo a sua oração a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado a Deus pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu sustento. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua palavra, de poder sermos, ó Pai, alimentados pelo teu Santo Espírito mediante a Bíblia. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite venha ministrar a tua verdade aos nossos corações e que venhamos, ó Deus, juntos aprender mais do Senhor para a nossa vida. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, engrandecemos o teu nome e reconhecemos quem o Senhor é, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Pai que cuida de nós. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, eu vou estar deixando para você que é membro da Igreja Batista 6 de Agosto, o endereço da nossa conta bancária vai estar disponível aqui no rodapé do nosso vídeo. Você vai poder estar, então, exercendo a sua fidelidade para com Deus, sustentando a obra, permanecendo fiel nos dízimos e também nas suas ofertas. E você que é amigo, que ainda não é membro da Igreja Batista 6 de Agosto, você também pode ficar à vontade para poder estar investindo, contribuindo, ajudando essa obra do Senhor aqui na terra, lá no nosso bairro 6 de Agosto, onde está o nosso santuário de portas fechadas, mas nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus através do YouTube, através do Facebook e também através do Instagram. Então siga-nos, né? Vá lá no Instagram, procure a nossa página lá, o nosso perfil IB6, né? @IB6 no Instagram, Igreja Batista 6 de Agosto no YouTube e no Facebook nós também estamos lá como IB6, né? Nos procure, siga, compartilhe, assista aos nossos conteúdos para que você seja edificado e fortalecido na palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu quero poder pensar com vocês em um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11, o verso de número 9. Aqui Jesus, ele vai dar uma palavra de incentivo, de motivação, em oração, de oração para com os seus amigos, seus discípulos. E hoje também eu quero poder deixar essa palavra de motivação, essa palavra abençoada ao seu coração. Você sabe o que é perseverança? Você se qualifica como uma pessoa que persevera nas coisas que faz? No trabalho, nas atividades que você tem ao longo do dia a dia, na fé e nas orações. Você persevera nas suas orações? Quando Deus não te dá aquilo que você pede em uma determinada oração que você fez ou faz a Ele, você continua insistindo? Você persiste nisso? Ou você deixa para lá e esquece? Pois então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão à luz da palavra de Deus. Eu te convido a acessar ou abrir a sua Bíblia aí da sua casa no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, verso 9. A palavra de Deus diz assim: Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho se lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém por essa leitura da palavra de Deus. Esse texto também se encontra em Mateus capítulo 7, versos 7 ao 11. E quando Jesus ele vai dar essa palavra, quando Jesus vai compartilhar esse ensino
com os seus discípulos, momentos antes a essa passagem que Jesus fala, que Jesus encoraja os seus à oração, Jesus estava orando. Jesus, ele havia estado com Marta e Maria. Se vocês olharem um pouquinho o texto, né, que antecede a esse capítulo, a esse verso que nós lemos, vocês vão perceber que Jesus, ele fala sobre a missão dos 70, no verso anterior. Jesus vai falar, ai das cidades impetinentes. Jesus vai falar sobre o regresso dos 70. Jesus, o Salvador dos humildes, o bom samaritano. Jesus aqui no momento da sua vida, ele vai estar ensinando, ele vai estar ministrando, ele vai estar compartilhando acerca do reino de Deus. E aí o texto vai falar para nós que Jesus estava também com Marta e Maria. E logo após de Jesus estar com Marta e Maria, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se retira e ele vai para um lugar orar. Porque o texto vai dizer que Jesus estava orando em certo lugar. Lugar este não com Marta e Maria, mas sozinho. Porque o texto vai dizer que quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu um favor. E favor este de ensiná-los a orarem. Eles falam, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. E Jesus então pega e ensina os discípulos a orarem. Ele vai dizer, olha, quando vocês orarem, digam, Pai. E ele faz a oração muito famosa e conhecida por muitos de nós, a oração do Pai Nosso. E após Jesus terminar a oração do Pai Nosso, ele vai contar uma parábola sobre o amigo que incomoda. O amigo que persiste e insiste em algo que precisa. E às vezes esse amigo não merece o que ele está precisando, mas porque muito insiste, muito perturba e persiste, você acaba cedendo e concedendo aquilo que ele necessita. Então olha só que interessante. Após Jesus ter passado um tempo de ensino, de estar lecionando, de estar conversando sobre o reino de Deus. Após Jesus ter estado com Marta e Maria, após Jesus ter passado um tempo de oração com o Pai, ele vai ensinar os discípulos a orar. E ele não vai só ensinar, mas ele vai motivar para que os discípulos orem. E aí esse texto que nós lemos, Jesus ele inicia dizendo, por isso digo a vocês. Por isso o quê? Por isso Jesus estava dizendo, por causa que sendo ele Filho de Deus, Jesus entendia que nem todas as nossas petições, as nossas orações são atendidas. Mas por isso nós precisamos perseverar. O texto, o ensino anterior ao verso 9, do verso 5 até o verso de número 8, vai falar sobre o amigo que incomoda, que persiste, que insiste. E Jesus vai dizer no verso 8, digo a vocês que se ele não se levantar para dar estes pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Jesus estava falando de um amigo que pede, o outro amigo não o atende, mas Jesus conclui dizendo que se esse amigo não fizer o favor pelo outro, por ser amigo, ele vai fazer por ser uma pessoa que persevera, que insiste, que não desiste. Então eu já pergunto e faço essa reflexão com você, que está aí assistindo essa palavra, essa mensagem abençoada de Deus ao seu coração. E eu faço a reflexão. Qual foi a última vez que você insistiu em algo com Deus? Qual foi a última vez que, mesmo não sendo merecedor, você muito insistiu e persistiu em algo com Deus? Você se lembra qual foi a última vez que você fez isso? A Bíblia, ela nos incentiva a sermos pessoas perseverantes, a não parar, a não desanimar, pelo contrário, a continuar a insistir em nossas
necessidades, em nossas petições. Esses últimos dias, eu acredito que muito temos orado para que Deus possa nos dar logo, digamos assim, a normalidade das coisas, que tudo venha voltar ao normal. Estamos perseverando nessa oração, nessa petição a Deus. Mas nós só vamos saber se nós realmente somos pessoas perseverantes quando nós obtivermos a nossa vitória nessa questão. Quando Deus nos atender a oração, aí nós vamos poder parar, olhar para trás e ver, perseveramos. E Deus nos abençoou. Agora, se nós pararmos por aqui, se nós deixarmos de pedir a Deus por essa causa, se nós deixarmos de orar a Deus, se nós nos esquecermos de falar com o Pai, ao final de tudo isso, nós não vamos poder dizer que perseveramos porque desistimos. No meio do caminho desistimos. Então não desista. Volte a persistir em suas petições, em suas orações com Deus, porque eu quero poder compartilhar com você, dentro de todo esse nosso compartilhar da palavra de Deus, uma primeira questão. Para você poder ser uma pessoa perseverante, você precisa, em primeiro lugar, ser uma pessoa que conversa com Deus. O próprio Jesus, ele estava em oração, diz a Bíblia. E após a oração, os discípulos foram até Jesus e lhe pediram um favor. E Jesus atendeu. Mas Jesus estava em conversa com o Pai. E a Bíblia, os evangelhos mostram para nós, sempre Jesus em oração. E é por isso que Jesus foi um homem que foi tranquilo, um homem convicto, um homem de fé, um homem sensato, porque ele tinha diálogos com o Pai, com Deus, com o Criador do mundo. Ele sabia das coisas porque o Pai compartilhava com ele, porque ele conversava com o Pai. Ele sabia dos planos de Deus, porque ele conversava com Deus. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Como você pode saber se você não conversa com Ele? Agora, se você me diz, não, pastor Rafael, eu sei dos planos de Deus para a minha vida porque eu converso com Deus, porque eu tenho uma vida de oração. E eu te digo, louvado seja Deus pela sua vida de oração. Louvado seja o nosso Deus por sua vida de persistência em orar. E nós precisamos ter vida de oração, precisamos ter vida de diálogo, precisamos ter relacionamento saudável com o nosso Deus. Muitas pessoas, muitos crentes, infelizmente, eles só se achegam a Deus para poder pedirem. Eles só se achegam a Deus, além de só para pedir nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desespero. Mas não é isso que Jesus nos ensina através da vida dele, quando esteve aqui na terra, vivendo o seu ministério. Jesus, em tempos bons, estava falando com o Pai. Jesus, em tempos ruins, também falava com o Pai. A todo tempo, Jesus conversava com o Pai. E essa é a lição que nós tiramos e podemos aprender hoje. Converse com Deus. Esteja sempre conectado com o Pai. Esteja sempre buscando abrir o seu coração e orar, falar com Deus. Jesus estava em oração com o Pai. Em segundo lugar, dentro dessa questão que estamos conversando hoje sobre a perseverança, eu quero compartilhar o seu coração e te dizer que você deve persistir nas suas orações com Deus. Nunca desista. Por mais que o desânimo bata, por mais que você se sinta fraco, ou por mais que você pense que Deus não está falando contigo, eu quero te orientar e te motivar a dizer, meu amigo, meu irmão, continue a orar, continue a perseverar, porque a Bíblia mostra pra gente um exemplo lindo e maravilhoso de uma personagem do Antigo Testamento que se chamava Ana. Ana, ela tinha uma grande petição a Deus, ela tinha um grande desejo, um grande sonho, que era ter um filho, mas não podia. E Ana, ela chorava, ela clamava, ela conversava com Deus, ela insistia com Deus, ano após ano, ela perseverava nas orações ao Senhor. E diz a Bíblia
Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 12, e sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Aqui é aquela passagem que Ana, ela está em frente à casa de Deus, o tabernáculo, orando, suplicando a tenda, a casa do Senhor. E aí Eli, que era o sacerdote da casa de Deus, ele de longe observa Ana orando, mas sem nenhum som, apenas mexendo os lábios. E aí o texto vai dizer que Ana estava ali, perseverando, orando. Deus ainda não havia dado a ela o que ela tanto queria. Por isso que ela estava orando. Se Deus ainda não te deu o que você tanto quer, não desista, continue orando. Só pare de orar quando Deus te der. Só deixe de orar por determinado motivo quando Deus te der uma resposta. Seja ela sim ou seja ela não. Mas eu quero dizer, não desista. E o texto vai dizer essa palavra maravilhosa para nós. Que Ana, ela estava perseverando. Em outra versão, o mesmo verso vai dizer bem assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Ela continuou, ela perseverou. Continue a orar, persevere nas suas orações a Deus. Eu quero que você seja essa pessoa perseverante na fé. Essa pessoa perseverante que insiste, mesmo que você não mereça, porque de fato nenhum de nós merece o favor de Deus, mas pela graça, compaixão e misericórdia, o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. E em último lugar, eu quero deixar esse texto da palavra de Deus ao seu coração, porque quando nós lemos Lucas, capítulo de número 11, o verso em destaque, nós percebemos claramente o que a Bíblia está nos orientando a fazer. Lucas 11, 9, o texto diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Qual a porta que você quer que Deus abra? Bata a essa porta. Qual o pedido que você quer que Deus lhe dê uma resposta e lhe abençoe? Peça por isso. E o que você está buscando na sua vida? Eu digo, não deixe de buscar. Corre atrás, vá em frente, busque, porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que não dorme, é um Deus que não descansa. É um Deus que permanece sendo Deus, ainda nos dias de hoje, por mais que a pandemia, por mais que o desespero, por mais que a dificuldade, as circunstâncias venham nos dizer que não, eu digo a você com convicção e certeza: Deus continua vivo. Deus continua realizando milagres e nos abençoando. Não desista da sua vida para com Deus. Peça a Ele, busque a Ele, bata, vá atrás. Você já parou para pensar quantas vezes você ficou frustrado na vida? Você já fez essa reflexão? Quantas vezes nós já tocamos a campainha de uma casa, já batemos a porta de uma casa e nós não fomos atendidos? É um sentimento frustrante, é um sentimento ruim, é decepção pura. Mas eu quero dizer para você que o contrário disso é o nosso Deus. Deus é o contrário disso. Deus é aquele Deus que quando a gente busca, Ele se permite ser achado. Deus é aquele Deus que quando nós suplicamos e clamamos o nome dEle, Ele nos ouve. Deus é aquele Deus vivo, aquele Deus real. Muitas pessoas não estão enxergando, não estão vendo, reconhecendo, ainda não encontraram Deus, porque estão procurando Deus nos lugares errados. Deus, Ele está no relacionamento de um homem com Ele através da oração.
Deus, ele é achado e é encontrado através de uma vida de relacionamento entre nós, servos de Deus, e ele, o nosso Senhor. Entre nós, filhos, e ele, Pai. Esse é o relacionamento que a Bíblia apresenta para nós, porque o texto vai dizer claramente o exemplo que Jesus traz. Ele vai dizer, olha, qual dentre vós, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pediu um peixe? Jesus aqui ele vai pegar esse exemplo maravilhoso de pai e filho. E é aí que Deus se revela a cada um de nós. É aí que nós podemos conhecer mais Deus. É aí que nós podemos encontrar o nosso Senhor. Através da vida de relacionamento. Através da vida comprometida com Deus acima de todas as coisas. Pois este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus. E amor implica relacionamento. Sobre todas as coisas. Você está buscando a Deus acima de tudo? Eu concluo essa palavra dizendo a você que é tempo de você conversar mais com Deus. É tempo de você perseverar mais nas suas orações. E é tempo de você pedir, buscar e bater. Esse tempo de confinamento, tempo é o que não nos falta nesses dias. Pelo contrário, tempo tem nos sobrado. Então invista, não vou dizer gaste, mas invista tempo de oração com Deus. Ao ponto de alguém precisar de você e você dizer, não, eu estou com Deus. Depois as coisas, depois os outros. Primeiro, Deus. Jesus fez isso, ele estava orando. Depois, ele foi atender os outros. Ele foi ver outras questões. Invista tempo de oração. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, Deus forte, Deus bom. Te louvamos, te bendizemos, o adoramos. E, ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensino. Obrigado, Deus, por essa motivação espiritual. Que nós e que cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estão assistindo essa mensagem, que o seu Santo Espírito possa gerar no coração de cada uma delas o desejo, ó Deus, de criarem afinidade, relacionamento contigo, através da oração, através da conversa diária com o Senhor, assim como um pai e um filho, que sejam todos nós, que sejam, ó Pai, esses os nossos intuitos de nos relacionarmos, de buscarmos a Tua face e assim, ó Deus, perseverarmos na oração. Abençoe, a Deus, as nossas vidas. Toma, ó Pai, em Tuas mãos tudo que temos e tudo que somos. E assim, ó Deus, nós oramos e agradecidos por tudo nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um restante de domingo abençoado, uma ótima semana. Deus abençoe a todos.